Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Já estamos aqui ao vivo nessa manhã do dia 5 de abril de 2020, domingo que antecede o nosso domingo de Páscoa, uma data muito importante, muito especial para os cristãos, né, que comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória dele sobre a morte, nos dando vida também, né, garantindo a nós a certeza de que nós também, em crendo nele, teríamos e teremos de fato a vitória sobre o grande inimigo que é a morte. Difícil de lidar, né, com a morte, mas em Cristo Jesus a gente tem a certeza da vida eterna, a certeza da ressurreição e de que de fato, ainda que a gente morra, nós viveremos, porque nós vivemos com Ele. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Espero que amanhã desse domingo seja uma grande bênção na sua vida, pelo fato de Deus falar ao seu coração. Deus quer falar ao seu coração, e Deus certamente vai usar não só a mim, mas muitos outros servos e servas dele nessa manhã para falar com você. Talvez você está participando ao vivo comigo agora, mas vai assistir mais tarde a live de alguém, ou está participando, quem sabe, né? Quem está participando ao vivo com um outro a porta-voz de Deus, um outro mensageiro ou mensageira de Deus nesse momento, poderá vir mais tarde a assistir a nossa live e ser também edificado e abençoado com a nossa mensagem que Deus colocou no nosso coração para esse domingo, dia 5 de abril de 2020, né? Um domingo antes da Páscoa. Domingo que vem é Páscoa, louvado seja o Senhor. Antes eu quero orar, pedir a Deus que nos dirija aqui, que abençoe-nos nesse momento, nesse dia, em nome de Jesus. Oremos. Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Pai bendito, nosso Pai eterno, nosso Pai sempre presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, cuidando de nós com todo amor, com poder, com graça, ministrando nas nossas vidas as orientações que nós precisamos seguir para continuarmos caminhando felizes e abençoados, louvando e bendizendo o Teu nome em toda e qualquer situação. Obrigado por esta manhã desse domingo que o Senhor fez, um dia que o Senhor fez, um dia feito para a Tua glória, mas também para o deleite das Tuas criaturas. E entre elas nós estamos, ó Deus, homens e mulheres, lavados no sangue de Jesus, reconhecedores de que toda a glória pertence ao Senhor, e de que tudo foi feito, tudo foi criado para o Teu louvor, e nós existimos para glorificar o Senhor, para viver em gratidão eterna, bendizendo o Teu nome, exaltando o Senhor e contando os Teus maravilhosos feitos àqueles que estão conosco, deixando testemunho às vindouras gerações de que no nosso tempo nós servimos um Deus glorioso, magnífico, bondoso, um Deus todo santo, mas que deu o seu próprio Filho para resgatar criaturas pecaminosas como nós, pecadoras como nós, contaminadas pelo pecado, para que pudéssemos viver em íntima comunhão com o Senhor, que as futuras gerações conheçam o nosso testemunho, como nós conhecemos o testemunho de tantos servos do passado que hoje nos estimulam a fé na caminhada com o Senhor, enchendo o nosso coração de esperança, de que assim como o Senhor foi com eles, o Senhor é conosco, e certamente o nosso testemunho possa falar àqueles que virão depois de nós, para continuar confiando no Senhor, porque o Senhor também será com eles, enquanto aqui a tua igreja permanecer, aguardando a volta gloriosa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, muito obrigado por essa manhã, o tempo que vamos passar aqui, que seja um tempo de reflexão, de bênçãos, por ouvirmos a Tua voz falando ao nosso coração. Ensina-nos aquilo que nos convém saber, aquilo que precisamos saber, aquilo que precisamos viver, Pai, na nossa vida, mas ensina-nos, que Teu Espírito Santo ministre no coração de cada um de nós. Abençoe o meu irmão, a minha irmã que está assistindo agora, em nome de Jesus, cuida dele, cuida da sua família, ministra a Tua paz, ó Deus, enfraquecendo na sua vida as preocupações, para que ele possa ter alegria no coração, fortalece a fé, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e aceita-nos na Tua presença. Nós somos do Senhor e declaramos mais uma vez a nossa dependência de Ti. Sem o Senhor não somos nada, precisamos do Senhor para continuarmos a viver, a tocar as nossas vidas, a cuidar das nossas responsabilidades e compromissos, ó Deus, e especialmente que possamos continuar vivendo firmes como testemunhas do Senhor, dizendo com a nossa vida e com a nossa voz que Jesus é o Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida. Temos várias pessoas conosco ali no Facebook e algumas também no YouTube, mas certamente muitos outros assistirão mais tarde essa mensagem. Meus queridos irmãos e irmãs, eu separei um texto, na verdade um estudo. Eu vou partir de um texto bíblico, é claro, e depois nós vamos caminhar por outros textos da palavra de Deus, porque eu entendo que é um assunto também muito pertinente para esse momento em que estamos vivendo, de medo, de insegurança, de incerteza, e tem muita coisa sendo dita, e algumas são verdades, outras não. Tem coisas que não estão sendo ditas e que deveriam estar sendo faladas para trazer orientação clara e tranquilidade ao coração de todos nós. Digo isso pelas nossas autoridades, não só no Brasil, mas no mundo. Há muita gente tentando tirar proveito dessa situação, inclusive fundamentados em ideologias políticas apenas, situações que de fato não promovem a glória de Deus, a atitude dessas pessoas, porque estão visando bens, ou visando o bem de grupos, de partidos, ou de uma ou outra nação especificamente falando, e não o bem geral da humanidade, Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não temos dúvida de que Deus está no controle de tudo isso, mas não temos dúvida também de que Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo dos filhos de Deus, está por trás de coisas como essa, tentando tirar proveito de tudo isso para continuar com o seu ministério de destruição, para continuar matando, roubando e destruindo, E para isso, assim como Deus tem a serviço dele homens e mulheres que querem de fato agradar a Deus, honrar a Deus, levar a palavra de Deus, palavra libertadora, palavra de salvação, palavra de fé, de esperança a outras pessoas, o inimigo também tem aqueles que trabalham por ele, em favor da causa dele, do reino dele. Mas que Deus nos livre de cooperarmos com o adversário, com o inimigo, que sejamos cooperadores de Deus, promovendo paz, gerando esperança no coração das pessoas, fortalecendo-as na caminhada de fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos e tem toda a autoridade no céu e na terra. Louvado seja o Senhor. Então eu trago um texto e a partir dele nós vamos examinar outros textos, mas é um assunto, penso eu, muito pertinente para esse momento, para a vida de todos nós. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia nessa manhã no texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o versículo 38. Repetindo, Evangelho de Marcos, ou como alguns gostam de dizer, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versos 34 até o 38.
Na versão Almeida e atualizada, esse bloco de versículos, essa perícope, como a gente aprende no seminário, né? Já faz tanto tempo que eu não pronuncio essa palavra, perícope, é um parágrafo das Escrituras, né? Com um sentido completo, né? Traz o título: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Se a sua Bíblia é a Almeida atualizada, a revista Almeida atualizada, deve ter também esse título aí. Então eu vou ler a partir do verso 34 até o finalzinho do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, não só a multidão e não só os discípulos, a multidão juntamente com os discípulos, convocados por Jesus, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, presta atenção nisso, e quem perder a vida por causa de mim, é Jesus falando, e por causa do Evangelho, o Evangelho dele, o que vai acontecer com essa vida, com essa pessoa? Na verdade, ela estará salvando a sua própria vida. Perder a vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho é salvar a vida, não é? Verso 36, ele pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele continua perguntando, verso 37, que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer pessoa que nesta geração adúltera e pecadora, olha como Jesus se refere à geração nos dias dele. Você acha que tem diferença daqueles que viveram no dia de Jesus e dos que vivem nos nossos dias? Da geração de Jesus e da nossa? Tem diferença, você acha, entre nós e aqueles que viveram nos dias de Jesus há mais de 2000 anos atrás? Absolutamente não, irmãos. Eram pecadores, somos pecadores. Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor, e continua sendo também o Cristo, o Messias, o Senhor e o Salvador. E é Ele quem diz: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, perder a vida por mim e pelo Evangelho, se envergonhar de mim e do Evangelho, das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui Jesus já fala da sua volta, não é, para buscar a sua igreja, para julgar o mundo com justiça. Mensagem maravilhosa pregada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e cujo vídeo foi compartilhado no grupo da nossa igreja ontem, acho que pela irmã Neuza. E quando ele fala da volta de Jesus, do fim dos tempos, né, por conta das perguntas e consultas que as pessoas estão fazendo a ele em relação ao coronavírus. Então aqui Jesus fala da sua volta, e nós aguardamos a volta de Jesus, que de fato acontecerá. Não dá para duvidar disso, as Escrituras estão cheias dessa informação, irmãos, e nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo, que não vai ter como evitar, não vai ter como adiar, não vai ter como de fato a gente não comparecer a esse evento. Todos estaremos lá, alguns para receberem a boa palavra de salvação definitiva: vinde benditos do Pai, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, e outros para receberem a palavra de condenação eterna: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Que Deus nos ajude a vivermos para a glória dele e recebermos naquele dia, lá naquele dia, a boa palavra
de salvação eterna, de bem-aventurança eterna. E enquanto aqui estivermos, que sejamos proclamadores do Evangelho que salva e liberta e pode mudar o destino das pessoas aqui e agora, e quando partirem daqui para estarem com Jesus eternamente. Meus queridos irmãos, o texto que lemos, Marcos 8, do verso 34 ao verso 38, apresenta para nós alguns paradoxos espirituais. E o que é paradoxo? Paradoxo é uma contradição, é aquilo que foge à lógica comum, né? Por exemplo, algumas pessoas acham que é contraditório o pai e a mãe dizer que ama o filho e ainda assim disciplinar o filho, colocar o filho sob castigo, sob alguma disciplina, alguma correção. Eles acham que isso é contraditório, dizer que ama e depois disciplinar. Muito pelo contrário, quem ama disciplina, quem ama corrige, não é verdade? Então nós temos aqui nesse texto paradoxos espirituais. Na verdade, a fé cristã, ela está repleta de paradoxos. Por exemplo, a Bíblia diz que a humildade conduz à exaltação. A Bíblia diz que o fraco é que é o forte. A Bíblia ensina que o servo, o escravo, é que é, na verdade, livre. A Bíblia também ensina que os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. E é assim, meus irmãos, no texto de Marcos, em todos os versículos, a mensagem está relacionada com perdas e ganhos. Aqui e em outros textos que nós vamos ver, nós aprendemos que é preciso abrir mão de algo para ganhar outra coisa. Analisa comigo esse texto. Olha de novo para Marcos 8, do 34 até o 38. Veja se não é exatamente isso que temos aí. Jesus, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, para ir a Jesus eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso renunciar a mim mesmo para ir com Ele. Porque se eu não fizer isso, eu não vou com Ele, irmãos, eu vou comigo mesmo. Então eu preciso abrir mão de alguma coisa para ter a outra. Aí no verso 35, ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Você quer salvar a vida? A forma de fazer isso é perdendo-a. É perdendo-a. E quem perder a vida, aí ele esclarece, que eu acabei de falar, na verdade, ele é que fala a verdade, eu estou tentando explicar aqui o que já está claríssimo no texto, né? Ele diz: e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-lo. E aí ele faz duas perguntas, que nos fazem pensar o tempo todo, especialmente em momentos como esse que estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Ele pergunta: que aproveita ao homem, que aproveita a mim, que aproveita a você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma, a sua alma, vale mais que o mundo inteiro. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. Então, às vezes, para não perder a alma, é melhor perder o mundo, porque você vai estar preservando, mantendo o que tem mais valor, que é a sua alma. E não adianta ganhar o mundo inteiro a nenhum de nós, se a alma se perder. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E por conta desse valor que é dado à alma pelo próprio Deus, o Criador, é que ele pergunta: se a alma vale mais que o mundo inteiro, que daria um homem em troca de sua alma?
O homem perde a sua alma, mas ele ganha o mundo. O que ele pode dar em troca da sua alma? Quem está de posse da sua alma, da alma daquele que a perdeu, não aceitará nem o mundo como pagamento para entregar de volta a alma. Então você me dá o mundo, que eu te dou de volta a sua alma. O mundo inteiro não é suficiente para pagar o valor de uma alma, da sua alma. Por isso Jesus pergunta: que daria um homem, o que um homem, o que uma pessoa pode dar em troca da sua alma? Absolutamente nada, a não ser colocá-la nas mãos de Jesus Cristo, o Salvador, entregá-la nas mãos de quem pode cuidar dela realmente, porque nada absolutamente vale mais do que você e eu. A alma é a essência do que nós somos almas viventes. Deus soprou em nós o fôlego de vida dele e passamos a viver. E aí, meus queridos, no verso 38, ele diz: qualquer pessoa que nessa geração, na geração dele, mas também na nossa geração, que é igualmente adúltera e pecadora, qualquer pessoa que deveria se sentir vergonha de ser adúltera e de ser pecadora, qualquer pessoa que deveria sentir vergonha disso, mas não sente na verdade vergonha de Jesus Cristo e das palavras dele, do Evangelho. Jesus está dizendo: qualquer pessoa que fizer isso, bem. O Facebook parece que desconectou um pouquinho, mas já voltou, né? Eu espero que ele não trave como travou há algumas semanas atrás, mas já restabeleceu aqui a conexão. Então nós não podemos nos envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus. A conexão também, estou sendo informado aqui que no YouTube também a conexão está instável. Deve ter muita gente conectada nesse momento e transmitindo, não é verdade? Eu espero que não caia aqui as nossas conexões, mas que a gente continue conversando a respeito da palavra de Deus. Meus queridos, viram como o texto de Marcos 8 apresenta para a gente esses paradoxos, e que de fato está claro que é preciso muitas vezes, especialmente na questão espiritual, na relação com Jesus, abrir mão de alguma coisa para conseguir outra, para reter outra. O texto é claríssimo, mas de modo geral, penso eu, que vocês concordam comigo também, que nós não gostamos muito de perder, não é verdade? Acredito até que não é nem uma questão de não gostar de perder. Nós não sabemos perder. Só pensamos em ganhar sempre, em qualquer situação, ganhar e ganhar. Não é? E quando se refere a coisas que podem ser acumuladas, nós queremos lucrar. Ganhar e lucrar é o que todos querem. E lamentavelmente, às vezes, alguns querem ganhar e querem lucrar a qualquer preço. E Jesus nos mostra, meus queridos irmãos, nesse texto de Marcos e em outros que nós vamos examinar já, Jesus nos mostra que existem coisas que são mais valiosas do que outras. Existem coisas que são mais valiosas do que outras, e nós sabemos disso. Só que nem sempre nós estamos atentos diante dessas coisas para fazermos a opção por aquilo que de fato tem valor. E nós devemos atentar, sim, principalmente para aquelas coisas cujos valores foram estipulados pelo próprio Deus. Então existem coisas que têm mais valor do que outras. E existem
nessas coisas valores que foram dados pelo próprio Deus. E nós precisamos então ficar atentos àquilo que Deus valoriza, àquilo que de fato tem valor aos olhos de Deus, na economia de Deus. Ao longo da minha vida, eu não sei quantas vezes eu ouvi a minha mãezinha dizer que às vezes é necessário perder o torresmo, perder a pururuquinha, para ganhar o porco inteiro, abrir mão do torresmo para levar o porco, para levar o leitão. Mas existem pessoas que, por não saberem perder, elas não abrem mão do torresmo. Elas seguram o torresmo com uma mão e com a outra ela tenta de tudo para pegar e segurar o porco. Ela quer o torresmo, mas ela quer o porco inteiro. E para segurar o porco, meus queridos, é necessário que as duas mãos estejam desocupadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus nos ensina que o ganho pode vir através de uma perda. Que para ganhar, às vezes você precisa perder. E esse é o tema da nossa mensagem, é a ideia central da nossa mensagem. No texto de Marcos, Jesus deixa isso bem claro, mas eu quero observar com você esse mesmo ensinamento em outros textos da palavra de Deus também. E agora eu convido você para ir comigo para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Parece que foi restabelecido aqui também no YouTube. Enfim, o vídeo que ficar melhor, depois eu compartilho nas nossas redes sociais. Então eu convido você para irmos juntos para Mateus capítulo 19, onde faremos a leitura do versículo 16 até o versículo 21. Então, Mateus 19, 16 até o 21. O texto que recebe o título na revista e atualizada de O Jovem Rico. Esse é o título dessa perícope, o encontro de Jesus com um rapaz aqui intitulado, denominado Jovem Rico. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse alguém perguntou para Jesus. E Jesus lhe respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, ou seja, alcançar a vida eterna, guarda os mandamentos, Jesus disse para ele. E ele respondeu a Jesus: quais? Quais mandamentos? Aí Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acredito que Jesus disse esses mandamentos a ele, porque Jesus sabia que ele já obedecia esses mandamentos. Porque ele responde, ele confirma isso no verso 20. Tudo isso tenho observado, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso eu tenho praticado. E ele pergunta, já que ele ainda não tinha alcançado a vida eterna, e ele desejava a vida eterna, e ele pergunta, no final do verso 20, o que me falta ainda? Ele sentia que faltava alguma coisa, ou imaginava que faltava alguma coisa,
porque não havia nele a convicção, a certeza de que ele já tinha a vida eterna. Mas ele guardava os mandamentos. E aí Jesus deu para ele uma resposta no verso 21, que certamente ele não esperava ouvir, e que a maioria de nós, na verdade talvez nenhum de nós, espera ouvir, espera receber de Jesus essa ordenança, esse mandamento. E Jesus diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E depois vem e segue-me. O que eu tenho aqui, meus irmãos, e compartilho com vocês? O que aquela pessoa que foi conversar com Jesus queria? Qual era o anseio do coração dele? Lá no verso 16, alcançar a vida eterna. O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus desenvolve com ele um diálogo. Jesus fala da obediência aos mandamentos. E ele diz: eu já faço isso, mas ainda não tenho a vida eterna. O que me falta ainda? Aí Jesus, conhecendo aquele rapaz por dentro e por fora, não só o presente, mas o passado dele e o futuro dele, Jesus diz: tá bom, você quer de fato ser perfeito? Porque perfeito é só Deus, perfeito, bom é só Deus. Jesus diz isso em outros textos. Você quer ser igual ao Pai? É isso que você quer? Ter a vida eterna? Receber dele o que ele é e o que ele pode te dar? Então vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. O que eu vejo aqui, meus irmãos, é que abrir mão de bens terrenos pode, em alguns casos, garantir bens espirituais. Vou repetir para você guardar. Em alguns casos, e eu digo isso em alguns casos, porque Jesus não deu essa ordem para todas as pessoas que queriam segui-lo. Jesus não mandou todas as pessoas que tinham posses, bens materiais, que fossem e vendessem tudo e entregassem aos pobres para obter a salvação. Jesus não pediu isso para todos, Jesus não ordenou isso a todos, mas Jesus ordenou isso para essa pessoa. Mas é possível que ele ordene isso a você e a mim. Talvez seja o meu caso e o seu. Um apego excessivo aos bens materiais, que chega ao ponto de nos fazer desistir de Jesus, não obedecer Jesus, não andar com Jesus, de fazer com que a gente desista de ter tesouros nos céus. O apego ao que é material é tão grande que nos impede de alcançar bênçãos espirituais, bens espirituais. Mas Jesus não pede isso para todo mundo, mas para alguns sim. Foi o caso desse rapaz e talvez seja o caso de alguns de nós, porque Jesus nos conhece, como conhecia aquele rapaz. Ele é o Senhor, ele é o Criador, e ele sabe de fato o que nos falta, para que a gente tenha aquilo que a gente não pode perder de forma nenhuma, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, repito, em alguns casos, abrir mão de bens terrenos garante bens espirituais. Jesus disse isso para ele com todas as letras: vende o que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Meus queridos irmãos, nós não podemos ser pessoas movidas pela cobiça. O servo de Deus, aquele que quer andar com Jesus, aquele que quer de fato viver aqui e agora, ainda que limitadamente,
a bem-aventurança da salvação, da vida eterna, não pode ser movido pela cobiça, não pode ficar preso, escravizado aos bens materiais, porque absolutamente nada do que a gente adquirir aqui pode comprar a vida eterna, pode adquirir para nós a salvação em Cristo, porque esta só se recebe quando entregamos a vida a Jesus e passamos a viver com Ele e para Ele. Como você lida com as coisas materiais e com as coisas espirituais? Você é desses que colocam o que é material em primeiro lugar na sua vida? Por mais que você diga que almeje bênçãos espirituais, você não é capaz ou não tem sido capaz de abrir mão de coisas materiais por amor a Jesus, para se envolver com os interesses dele, para priorizar a agenda dele na sua agenda. Eu conheço você também, certamente, não poucas pessoas, mas muitas pessoas que são incapazes de abrir mão do material em favor do espiritual, em prol do espiritual, e estão sempre correndo atrás do que é material e não alcançam nunca. Sabem por quê? Porque não priorizam o reino de Deus. Um outro texto aqui em Mateus mesmo, Jesus falou para a gente buscar primeiro o reino, e aquilo que for necessário vai ser acrescentado às nossas vidas. Aquilo que for da vontade do Pai não vai faltar nas nossas vidas. Deus é tão bom que às vezes Ele nos dá generosamente, abundantemente, não apenas para o nosso deleite e proveito, mas para que a gente seja bênção no reino dEle, investindo no trabalho missionário, na evangelização, abençoando a vida de pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que nós, de ter um trabalho, ou de ter uma empresa, ou de ter tido uma família que tivesse deixado para a gente valores e bens que estão agora nos permitindo viver com tranquilidade. Tem muita gente vivendo com pouco ou quase nada no Brasil e no mundo, e alguns de nós, inclusive afirmamos ser seguidores de Jesus, temos muito mais do que a gente precisa e somos incapazes de investir no reino de Deus, porque não abrimos mão, porque não queremos perder aquilo que pode ser tocado, guardado, ajuntado, medido, calculado. Que Deus nos livre, irmãos, de sermos cobiçosos de sorte da ganância, como Pedro disse na sua carta. Que Deus nos ensine o valor das coisas, sim, mas que a gente não venha colocar nada aqui nesse mundo acima daquilo que é do alto, que tem valor eterno, perene. Somente será possível, guarde isso, desfrutarmos das riquezas celestiais quando considerarmos os bens terrenos como refúgio, como algo que pode ser perdido, e se for perdido, ainda assim poderei viver feliz e contente em toda e qualquer situação, a exemplo do apóstolo Paulo e do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: quer acumular tesouro? Não acumule tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói, não é? E olha o que Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Para aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, ou para aquela que ama o Senhor Jesus Cristo, nada pode ser precioso demais a ponto de impedir ou dificultar que ele ou ela tome posse dos bens espirituais, especialmente a salvação, a vida eterna, que é o maior e o principal bem espiritual que o Senhor Deus em Cristo nos dá. O Senhor Jesus Cristo vale muito mais do que tudo que somos e temos, meus irmãos. E somente Ele pode nos garantir a posse dos tesouros celestiais. Abramos mão de tudo que pode nos atrapalhar a obtermos bênçãos espirituais, bens espirituais, e sigamos firmes com Jesus. Tome a sua cruz e siga. Abra mão de tudo que pode impedir você de caminhar com Jesus, com essa certeza maravilhosa no coração de que Ele é o seu Senhor, é o seu Salvador, e a salvação que Ele te deu ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de você. E aí você não vai ficar se perguntando dia a dia, o que me falta para ter a vida eterna? Você já tem a vida eterna se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ainda no Evangelho de Mateus, nós estamos aqui no capítulo 19, e eu quero chamar você para ler o verso 29 agora, né? Nós lemos aqui do 16 até o 21. Agora, quando ele fala do perigo das riquezas, eu quero destacar apenas o verso 29, para mostrar para você um outro paradoxo da fé cristã. Então, o verso 29 de Mateus 19 diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. No outro evangelho diz que receberá muitas vezes mais nesta vida e ainda vai herdar a vida eterna. Aqui diz apenas receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mas é todo aquele que tiver deixado. Deixado o quê? Casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho e campos, propriedades, por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Tem muita gente deixando algumas dessas coisas ou tudo isso, mas não por causa do nome de Jesus. Aqui ele está falando por causa do meu nome. Se você deixar tudo isso, você vai ter muito mais e ainda vai herdar a vida eterna. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, meus queridos, que a abnegação é um investimento muito compensador. O que é abnegação? O que significa? Significa despreendimento. Abnegação significa sacrifício dos próprios interesses em proveito de uma outra pessoa, ou de uma causa, ou de uma ideia. É você sacrificar os seus próprios interesses e até a você mesmo, não é? Porque você está abrindo mão de interesse, então obviamente você está sacrificando também a você mesmo, em favor de uma outra pessoa, ou em favor de uma causa, ou em favor de uma ideia. E aqui nós temos uma pessoa, nós temos Jesus. Aqui nós temos uma causa, a causa do Evangelho, a expansão do reino de Deus, a edificação da igreja, a pregação do Evangelho para a salvação dos perdidos, a obra missionária, levar o amor de Deus. Nós temos uma causa e nós temos uma pessoa. Então o texto está dizendo que eu preciso abrir mão de mim, de outras coisas e de outras pessoas por causa de Jesus. Abnegação. Despreender-se de tudo e de todos por amor a Jesus. Sacrificar-se a serviço de Deus. Obviamente, meus queridos, o Senhor Jesus não deseja que abandonemos os nossos lares. O Senhor Jesus não deseja que abandonemos as nossas famílias. Não é isso que Ele está falando aqui, que Ele está ordenando aqui. Ele não quer que você seja negligente com os seus compromissos.
que você deixe de cuidar das coisas que você conseguiu ou que você herdou, mas que estão hoje sob os seus cuidados e sua responsabilidade, para que você e eu fiquemos dentro de um templo, envolvidos apenas com aquilo que normalmente nós chamamos a obra de Deus. Aí eu estou envolvido com a obra de Deus. E aí eu tenho visto ao longo dessa minha caminhada ministerial famílias, inclusive famílias de pastores, sendo arrebentadas, porque ele diz: olha, eu estou envolvido com a obra de Deus. Deus não quer que a gente se envolva com a obra dele a ponto de arrebentar, de acabar com a nossa família. Conheço irmãos queridos meus, cujos casamentos estão por um fio, porque não deu prioridade àquilo que de fato deveria ter tido prioridade na sua vida, e ele confundiu estar envolvido com Deus com estar envolvido com uma série de afazeres, de compromissos que encheu a sua agenda e não lhe permitiu tempo para cuidar do seu casamento, para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus negócios, para cuidar de si mesmo. E da boca de alguns eu já cheguei a ouvir: olha, Deus me abandonou. É um absurdo isso, irmãos. A pessoa não consegue enxergar que ela se envolveu com aquilo que o Senhor não havia pedido para ela se envolver. Ela se envolveu de tal forma que não era a vontade de Deus que ela se envolvesse daquela forma. O Senhor Jesus não está pedindo para a gente abandonar a família, renegar os pais, o casamento, os filhos, abandonar tudo por causa dele. Não, queridos, não é isso. Mesmo porque é possível alguém estar completamente envolvido com ministérios e afazeres na igreja ou naquilo que nós chamamos de obra de Deus. É possível alguém estar completamente envolvido nisso, mergulhado nisso de cabeça, e não estar necessariamente se relacionando com Deus em amor e em obediência. Porque quando eu me relaciono com Deus em amor e em obediência, Ele me manda de volta às pessoas, Ele me remete de volta aos meus compromissos, para que eu seja zeloso ali, e para que eu dê ali um bom testemunho de um servo de Deus, de um bom administrador das coisas de Deus, daquilo que Deus confiou a mim. Então é possível alguém estar completamente envolvido com aquilo que nós comumente chamamos de obra de Deus, e não estar envolvido com Deus. Quer um exemplo disso? O Senhor Jesus conta aqui mesmo no Evangelho de Mateus capítulo 7, a respeito dos falsos profetas, os falsos crentes, que estavam envolvidos com obras, mas não estavam envolvidos com Ele. E eles falam para Jesus: olha, em teu nome nós fizemos isso. Eles tecem ali uma relação de coisas que eles estavam fazendo ou fizeram em nome de Jesus. E a resposta de Jesus foi: eu não conheço vocês. Vocês estavam aí envolvidos com aquilo que vocês achavam que era interesse meu, usando o meu nome, mas eu não conheço vocês. E a palavra que eles receberam, irmãos, foi uma palavra de condenação: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, aquilo que está reservado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que se envergonharam de Jesus, que se envergonharam do Evangelho, conforme nós já lemos aqui nessa manhã, não é? Então, meus queridos, eu creio que na verdade Jesus ordena aqui que não façamos, é isso que, a meu ver, Jesus ordena, que não façamos do lar, não façamos do marido, não façamos da esposa, não façamos dos filhos, não façamos do trabalho, não façamos da escola, da faculdade, meras desculpas para não nos envolvermos com Ele e com a sua obra. Porque é muito fácil
a gente negligenciar uma coisa e priorizar outra, segundo a nossa conveniência. Não é? A família não está bem, os negócios não estão bem, então eu meto a cara na obra de Deus, até para ver se Deus me recompensa, me abençoa. Ah, mas quando eu não quero muito compromisso com Jesus, porque o caminho é apertado, eu tenho que me submeter, não só a Ele, mas a outros líderes. Eu tenho que renunciar, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que ser fiel em algumas coisas, especialmente em contribuições financeiras, dízimos e ofertas. Então o que eu faço? Eu vou meter a cara em outra coisa, mas eu vou negligenciar o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o reino de Deus, os interesses da agenda de Deus. Não é? Então, de acordo com a minha conveniência, eu vou pender para um lado ou para o outro, argumentando que eu estou ou envolvido com Deus ou envolvido com aquilo que Deus diz que de fato eu deveria me envolver, porque eu tenho que buscar crescimento, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, e etc e tal, mas no fundo eu estou trocando uma coisa pela outra e usando uma coisa como desculpa para não me dar a outra. Então, queridos, Jesus ordena aqui, a meu ver, exatamente isso. Não faça do seu lar uma desculpa para você não se envolver com Deus e com a obra dele. Não faça da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus pais, do seu trabalho. Não use isso como desculpa para você não se envolver com Jesus e com os interesses dele. Se envolver com ele, com a obra dele, tem não só o objetivo, irmãos, de agradarmos a ele, mas de abençoarmos outras pessoas, outras famílias, cooperando com ele na obra que ele está fazendo na igreja e através da igreja no mundo. Quando a gente fala de edificação da igreja, a gente fala de um trabalho interno, onde eu e você nos dedicamos nos vários e múltiplos ministérios dentro da vida de uma comunidade local, de uma igreja local. E quando falamos de evangelização, nós falamos do trabalho externo, que o objetivo é alcançar aqueles que ainda não fazem parte da família de Deus. Então, presta atenção nisso. Ninguém é ocupado demais que não possa diariamente ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Ninguém é ocupado demais que não possa separar um tempo diariamente para orar e estar com Deus em momentos dedicados exclusivamente a Ele. Ninguém é ocupado demais que não possa visitar um doente, seja em casa ou no hospital, ou alguém que esteja necessitando de algo, visando de alguma forma minimizar a dor, o sofrimento e a solidão dessas pessoas. Ninguém é ocupado demais que não possa participar da vida de uma igreja, contribuindo com seus dons e talentos para a edificação dos irmãos que congregam ali e para a expansão do reino, buscando os perdidos para dentro da família de Deus. Ninguém é ocupado demais que não possa se envolver com essas coisas, queridos. Quando a gente começa a dizer que não tem tempo para essas coisas essenciais da vida cristã, da vida com Jesus, e não tem vida fora dele, nós sabemos disso, né? Quem não está nele está morto em seus delitos e pecados e caminhando para a condenação. Então não tem vida verdadeira fora de Cristo, fora de Jesus. Então quando a gente começa a dizer que não tem tempo para essas coisas essenciais da vida, nós sabemos, estamos testemunhando isso. O Todo-Poderoso é especialista em dar um jeitinho para nos fazer parar. Entendeu? Também ao longo da minha caminhada eu já vi muita gente dizer: pastor, não tem tempo, e de repente acontece um fato e a pessoa para, é obrigada a parar, e aí eu chego e pergunto: e aí? Você não podia parar, e agora? Quem é que está cuidando dessas coisas? Daquilo que você dizia: não, pastor, se eu não estiver com a mão lá, se não for eu, e agora? Quem está cuidando? Ele falou:
tive que aprender da maneira mais dura, e quem cuida de mim, da minha família, dos meus negócios, é de fato o Senhor. Aprenda da maneira fácil, da maneira simples. Não queira passar por dor e sofrimento para aprender as lições que Deus quer que você aprenda hoje e agora. É bom lembrarmos ainda, meus queridos, que Jesus não chamou ninguém que estava sem fazer nada na vida, desocupado, preguiçoso, para poder andar com Ele. Jesus chama exatamente pessoas ocupadas como eu e você, pessoas trabalhadoras, para nos envolvermos com Ele, com a agenda dEle, com as obras dEle, não é? Aquilo que aos olhos humanos pode parecer perda, de acordo com a economia divina, é um grande investimento. O que aos olhos humanos é perda, de acordo com a economia de Deus, é um grande investimento, é lucro certo, é lucro certo. Mateus 19, 27 narra o testemunho de Pedro, aqui mesmo, e Pedro diz assim: nós deixamos tudo e te seguimos. Aí no 29, Jesus diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus disse isso em resposta a Pedro: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Aí Jesus: você está recebendo muito mais, Pedro. Abra os seus olhos, porque você vai ver o quanto você está recebendo. E ainda vai ter a vida eterna. Eita, louvado seja o Senhor. Queridos, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, feliz é o adolescente, que abre mão daquilo que não pode reter, abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita a você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Abnegação, meus irmãos, é um investimento compensador. Abra mão, renuncie, se for preciso, sacrifique-se por causa do nome de Jesus e das causas relacionadas com esse nome. Eu quero terminar, estamos ali com 58 minutos, eu tive ali uns minutinhos de introdução, saudando vocês, compartilhando com vocês algumas coisas, inclusive, que estamos vivendo, né? Estamos a uma semana da Páscoa, e por conta desse isolamento a gente vai ser privado de viver junto essa Páscoa, de comemorar junto essa Páscoa. Estava sendo preparado na nossa igreja, aqui na IPFF, né, uma peça, um misto de teatro e cantata, né, de Páscoa, né, que iria abençoar muito as nossas vidas e a vida de muitas pessoas, com certeza. Mas eu quero ainda tomar um pouco mais do seu tempo para compartilhar mais uma lição com você, e no final eu quero ler um texto lindo, maravilhoso, de um escritor, de um conferencista, que nos ajuda a tirar bom proveito, especialmente desse momento que nós estamos vivendo. Agora eu quero nós já lemos Marcos, lemos 2 textos em Mateus, eu quero levar você para João, para falar de mais um paradoxo da fé cristã, né? João capítulo 12, está com a Bíblia aí na mão? Então abra a Bíblia, por favor, mais uma vez, vamos lá para João 12, verso 24 apenas. Evangelho de João capítulo 12, verso 24, lemos: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esse versículo deu inspiração a pessoas para escreverem livro, né? Não sei se vai aparecer certinho aí, se vai aparecer ao contrário, né? Mas não sei como ficaria melhor. A morte do grão de trigo, um livro do pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Eu tenho vários livros dele. Eu dei de presente esse livro para alguém que está com a gente ao vivo aqui nessa live. Não é, Marinês? Você já leu o livro, Marinês?
Espero que tenha lido, não é? Mas esse livro está fundamentado nesse versículo de João 12, 24, no versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Muito fruto. Ah, ela disse que leu o livro. Bom demais. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Precisamos sentar e conversar a respeito desse livro. E compartilhe o que você aprendeu aí com outros irmãos para abençoar a vida de outras pessoas. Tá? E parabéns por ter lido. O que temos aqui então, irmãos? Um outro paradoxo. Que paradoxo é esse? A vida surge da morte. É preciso morrer para continuar vivo. Pode um negócio desse? Só a Bíblia para nos ensinar isso. É preciso morrer para continuar vivo e produzindo. Como assim? Como assim? Meus queridos irmãos, o grão de trigo, diz o texto, ele deve morrer para produzir muito fruto. E assim continuar vivo através dos grãos que ele gerou com a sua morte. É o que diz o texto bíblico, é o que nós cremos, porque são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus só seria glorificado depois de passar pela morte. Podemos dizer então que a cruz foi o trono de Cristo, onde ele se assentou e soberanamente, poderosamente dominou sobre tudo e sobre todos, passando por ali, sendo glorificado como o Senhor de toda a glória, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder sobre tudo e sobre todos, aquele que a Bíblia diz que um dia toda língua vai dizer de fato, ele é o Senhor. Língua de joelhos que estarão de pessoas cujos joelhos estarão dobrados diante dele, dizendo, ele é Senhor, numa atitude de reverência, de reconhecimento da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder. Ele é o Senhor, mas ele só foi glorificado depois de passar pela cruz, e foi de lá, da cruz, como um imã absurdamente gigante, que o Senhor Jesus atraiu a si o olhar do mundo inteiro, e de forma prática e visível atraiu a si muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, porque o número dos salvos, os herdeiros da fé de Abraão, são inumeráveis como as estrelas dos céus e os grãos de areia na praia do mar. Então Jesus atrai os olhares, muitos desses que olham não creem, e por isso mesmo não morrem entregando a sua vida a Jesus, para viverem por Ele, para viverem através dele, para viverem de verdade, continuam olhando, continuam comentando, e alguns de forma até debochada. Mas Jesus atraiu a si também muitas pessoas e transmitiu a essas pessoas a sua vida, e através dessas pessoas ele vive, e essas pessoas vivem comunicando a vida dele, pelo modo como vivem, pelas coisas que falam, pelo modo como cuidam de suas famílias, de suas finanças, como administram as suas agendas. Essas pessoas continuam fazendo Jesus conhecido como aquele que venceu a morte, como aquele que está vivo de fato. E ao ressuscitar, Jesus reassume a sua vida, vencendo a morte e dando a todos que creem nele essa garantia, essa certeza de que ainda que a gente morra, a gente vai viver. E porque nós entregamos a vida a ele, Paulo vai dizer aos Romanos que nós já morremos para o mundo, já morremos para o pecado. Esse mundo, o pecado, irmãos, a nossa carne não deve mais reinar na nossa vida e determinar o que somos e o que fazemos, mas Jesus é o Senhor nas nossas vidas. Mas para isso eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso morrer para o mundo, eu preciso morrer para Deus e viver para Ele.
Louvado seja o Senhor que me dá vida e vida em abundância. E nós sabemos que Ele ressuscitou, não é? Nós sabemos que Ele venceu a morte. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, por isso não ficou só, não é? Quantas pessoas já passaram por esse mundo como verdadeiras seguidoras de Jesus? Quantas não estão vivendo aqui agora como legítimas representantes do Senhor do universo? Quantas ainda não virão a crer nele como Senhor e Salvador, mantendo-o vivo através das nossas vidas? Na verdade, se nós não fizermos isso, ele continuará vivo, porque ele é Deus. Ele não depende de nós para continuar vivo, soberano, reinando, administrando e governando toda a sua criação. Mas nós que somos dele, meus irmãos, nós sabemos que ele ressuscitou. E nós um dia ressuscitaremos, se passarmos pela morte física, e acredito que nessa geração ninguém vai escapar dela, não é? E por que nós sabemos disso? Próximo domingo, dia 12 de outubro, estava falando ainda há pouco disso, né? Celebraremos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor. Louvado seja Deus, que deu a Jesus esse poder de entregar a vida e de reassumir a vida. O poder que nós temos é de entregar também a nossa vida, não na cruz, mas entregar a Jesus que já passou pela cruz. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele devolve para nós e diz para a gente: cuida dela, a sua vida agora é minha, mas eu devolvo a você, cuida dessa vida para mim, ela é minha, mas eu dou ela a você para você viver. Isso é viver. Entregar a vida a Jesus é morrer. É como o grão de trigo que cai na terra, é como Jesus indo à cruz. Então eu entrego a minha vida a Ele, e aí eu vou viver, e porque eu vivo nele e por Ele, eu vou gerar outros grãos de trigo, eu vou gerar outras pessoas através dessa vida que se reproduz através da minha vida, do meu testemunho. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero concluir a nossa reflexão sem antes dizendo para você, mas antes dizendo para você que nós precisamos de fato entender isso, né? E viver para Jesus hoje significa priorizar a agenda de Jesus, priorizar nas nossas vidas os interesses de Jesus. E então eu concluo dizendo o seguinte: na carreira cristã, biblicamente, claro, né, e a Bíblia que orienta a carreira cristã, ela é nosso manual de regra, né, é de fé, mas é também de regra, de norma, de conduta. Então na carreira cristã, ganha quem perde. Na carreira cristã, só vive quem morre. Na carreira cristã, só recebe os tesouros celestiais quem considera os bens materiais como refugos e perdas. Para quê? Para não perder Jesus, para não perder a vida eterna. Pergunto: você está disposto ou disposta a perder aquilo que você não pode reter, aquilo que você não pode segurar, para que você obtenha, para que você alcance aquilo que você não pode perder de forma nenhuma? Do que eu estou falando? Estou falando da sua vida. Você não pode segurar a sua vida, você não pode reter a sua própria vida, que é muito curta e passageira, como a minha vida também é muito curta e passageira. Nós não podemos reter isso, nós não podemos segurar isso, nós não temos domínio sobre isso, mas nós podemos confiar a nossa vida, que é curta e passageira, que nós não podemos reter. Nós podemos confiar essa vida aos cuidados de Jesus, o Senhor, e Ele cuidará da nossa vida por nós, nos ajudando. Mesmo quando eu disse que Ele a devolve para nós, Ele nos ajuda a administrá-la do modo dele, não é? Então aquilo que eu não posso reter é a minha própria vida,
biologicamente falando. E aquilo que eu não posso perder de forma nenhuma é a salvação da minha alma, é a vida eterna. E essa, a minha alma, a salvação eterna, eu só adquiro em Jesus Cristo. Aquilo que o jovem, lá no início do nosso texto de Marcos, perguntou: o que eu faço para herdar, para alcançar a vida eterna? Não é? Então, entregue-se com tudo que você tem, entregue-se com tudo que você tem nas mãos do Senhor Jesus Cristo e descanse nele. Nas mãos de Jesus, nada fica fora do controle. Confie, confie, em nome de Jesus. Eu quero ler, para terminar mesmo, um texto que eu compartilhei lá no Facebook, de um pastor, de um escritor, de um conferencista, o Josué Campanhã. Eu tenho livros dele aqui em casa, camarada muito bom de ouvir, e ele escreve, meus irmãos, um texto dizendo o seguinte, só um minutinho que eu vou achar o texto aqui. Não desperdice o coronavírus. Você leu esse texto em algum lugar? Ou leu lá no meu perfil? Se não, está lá ainda. Ele diz assim: não desperdice o coronavírus. E há alguns anos, quando passava pela experiência de lutar contra um câncer, um outro escritor, o John Piper, escreveu um texto intitulado Não Desperdice Seu Câncer. Então ele fez uma paráfrase, né, do texto do Piper sobre o câncer, agora com o coronavírus. E ele continua dizendo: lembrei-me desse texto esses dias e fiz uma adaptação de parte dele para o momento que estamos vivendo. O poder de Deus para curar é inquestionável, tanto pelo milagre como pela medicina. É bom e correto orar para que ocorram os dois tipos de cura, o que vem como um milagre de Deus e o milagre que Deus opera através dos médicos também, da ciência. No entanto, para todos nós, infectados ou não, ele está falando do coronavírus, né? Não desperdice o coronavírus, há algumas maneiras de desperdiçarmos o coronavírus. E aí ele vai enumerar aqui algumas maneiras de desperdiçar o coronavírus. Eu não vou ler tudo, mas só os tópicos principais. Ele diz: você desperdiçará o coronavírus se procurar consolo nas estatísticas ou na sorte e não em Deus. E aí tem um texto que ele comenta isso. Segundo, você desperdiçará o coronavírus se pensa que vencê-lo significa mais do que se relacionar com Deus. Vou repetir isso aqui, para você entender bem. Você desperdiçará o coronavírus se pensa que vencer o coronavírus significa mais do que se relacionar com Deus. Então vencer o coronavírus não é mais do que se relacionar com Deus, não. Então não perca a oportunidade de se relacionar com Deus. Tire proveito do coronavírus para isso. Terceiro, você desperdiçará o coronavírus se passa mais tempo lendo sobre a doença do que sobre Deus. Você está perdendo a oportunidade de usar o coronavírus para conhecer a Deus. 4. Você desperdiçará o coronavírus se permitir que ele faça de você um recluso ou uma reclusa, né? Em vez de aprofundar seus relacionamentos com mais afeto. Como nós precisamos de afeto, irmãos. Como nós precisamos de doçura no nosso meio. Como nós precisamos de palavras de amor, de palavras brandas. Não estou falando de ficar dirigindo palavras brandas e suaves àqueles que folgam conosco, que querem tirar proveito da nossa fé, da nossa bondade, da nossa generosidade. Não. Estou falando de sermos semeadores de palavras que fazem bem para a alma. Às vezes eu vejo isso, as pessoas não apenas dizendo, mas escrevendo coisas que freiam o avanço da alegria, da disposição no coração de outras pessoas. É muito triste isso, às vezes dentro de uma família, às vezes dentro da igreja. Meus irmãos,
Vamos aprofundar os nossos relacionamentos e encharcá-los de afeto, de carinho, de amor, de bondade, de graça. Que Deus nos ajude. Faltam 4. Você desperdiçará o coronavírus se permitir que ele faça divulgação. Eu já li isso. 5. Você desperdiçará o coronavírus se se entristecer como aqueles que não têm esperança. Então não se entristeça como alguém que não tem esperança. Você tem. Você sabe quem é a sua esperança. Onde está a sua esperança, você sabe. 6 e penúltimo. Você desperdiçará o coronavírus se continuar levando a vida como antes. Alguma coisa precisa mudar e mudar para melhor. Tem que existir o você antes do coronavírus e o você pós-coronavírus. Então não continue vivendo como você vivia antes. Você perdeu a oportunidade se você se mantiver a mesma pessoa, vivendo do mesmo jeito, buscando os mesmos interesses, da mesma forma. Você perdeu a oportunidade de crescer e de se tornar uma pessoa melhor para a glória de Deus. 7 e último, você desperdiçará o coronavírus se não o usar como um testemunho da verdade e da vida em Cristo. Então faça desse momento uma oportunidade para comunicar salvação às pessoas. Deus te abençoe. Se quiser, reveja essa mensagem. Eu posso mandar o texto para você, né? Eu tenho o texto aqui. Se você não quiser ter o texto aí para ler, para examinar os versículos, eu mando para você. Basta me pedir, dizer a forma, por WhatsApp, por e-mail, mas eu mando para você a mensagem de hoje. Mas na vida cristã, para ganhar, às vezes é preciso perder. Estamos perdendo agora, certamente, algumas coisas. E certamente são coisas que estavam ocupando muito as nossas mãos, impedindo a gente de pegar outras, de segurar outras. Vamos aproveitar esse tempo e essas perdas para buscarmos aquilo que não pode faltar na nossa vida. Em nome de Jesus, Ele não pode faltar nas nossas vidas. Envolvimento com a agenda dele não pode faltar nas nossas vidas. Priorize o reino de Deus na sua vida, querido. Priorize o reino de Deus na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Deixa eu orar para você e finalizar essa nossa reflexão. Que Deus te abençoe e te conceda um dia maravilhoso na presença dele. Estamos jejuando, o Brasil inteiro está jejuando. No caso nosso, como igreja presbiteriana, o presidente da nossa denominação, o reverendo Roberto Brasileiro, nos conclamou a um jejum, né? Espero que os irmãos estejam envolvidos nisso, que a nossa igreja aqui em Fernandópolis esteja envolvida nessa campanha de jejum nacional nesse dia. E juntamente com isso, a igreja presbiteriana Filadélfia está jejuando e orando, né? Nesse mês de abril, 30 dias, os irmãos estão escalados, 3, 4, 5 irmãos por dia, e a igreja está se fazendo representar através desses irmãos em cada dia desse mês de abril para jejuar e orar em favor dessas causas que nós estamos juntos enfrentando, né? Dessas situações que nós estamos enfrentando. Oremos. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela reflexão na Tua Palavra, pelo estudo, pela vida daqueles que estão conosco aqui, daqueles que já estiveram. Pedimos ao Senhor para fazer com que essa mensagem se propague de modo a alcançar e abençoar a vida de muitas outras pessoas. Que a gente possa aprender que o que não podemos abrir mão de jeito nenhum é de Jesus na nossa vida, é da nossa relação com Ele, por meio da obediência, da fidelidade e da santidade, Senhor. Que a nossa vida, de fato, esteja nas mãos do Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o autor da nossa fé, o Senhor é aquele que tem levado e há de continuar levando a nossa fé a ser, de fato, um instrumento que traga experiências riquíssimas para a nossa vida, tanto nos bons e nos maus momentos, fazendo com que essa fé se materialize, se concretize, levando-nos a ver a boa mão do Senhor agindo e manifestando graça, poder, bondade, suprindo necessidades, nos dando coragem, disposição para passarmos, ó Deus, por momentos de lutas, de carências, de perdas, mas que a gente jamais venha abrir mão de estar com Jesus, de andar com Ele, de obedecê-lo, representando o bem aqui nesse mundo, ó Deus, e testemunhando dele como suas ovelhas, como suas testemunhas,
como membros do corpo do qual Ele é a cabeça, que nos deixemos guiar por Ele, que nos deixemos dirigir e orientar por Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Salvador. No nome dEle nós oramos, nós agradecemos e pedimos que Ele abençoe cada pessoa que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus, e para a glória dEle, amém. Bom domingo e até a noite, se Deus quiser. Deus te abençoe.